Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. E Casa anuncia primeiros nomes para a temporada de 2023. Comissão técnica mais 4 jogadores já estão em Juazeiro do Norte para início da pré-temporada no Guarani. Fortaleza faz proposta oficial pelo lateral esquerdo do Colo-Colo do Chile. Ex-meia do Náutico foi contratado pelo Ceará. Diretoria do Ferroviário deve confirmar amistoso até amanhã. E CBF em nota diz que não está negociando treinador para a seleção brasileira no momento. 18:07 no ar, o Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. O Joada Sorte Cap na sua primeira edição está imperdível. Tem carro e muito dinheiro. No quarto sorteio tem um Fiat Argo 0 km. É isso mesmo, um Fiat Argo zerinho direto pra sua garagem. E mais R$3.000 no primeiro e segundo sorteio, R$4.000 no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte tem 40 prêmios e R$500. Tudo na dupla chance de ganhar. Só custa R$10. Comprando o Joada Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capemissa Capitalização. Joada Sorte Cap. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas duas etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Sua moto você vai encontrar. Moto Peças Patrícia e Cicero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Moto Peças Padre Cicero, Rua São Pedro, fim de 13, fone 3511-7785. Então o Natal premiado das Farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe, concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10.000 em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Alô, você que está ouvindo o Timaço da Vale FM. O programa Vale Esportes combina com uma cerveja bem gelada, não é verdade? Combina também com refrigerante, com suco, com hambúrguer X-Val, com Beirute, com esfirra, com pizza. E isso tudo combina com a Pizzaria Oval. E na Pizzaria Oval tem tudo que você mais gosta. Estamos aguardando você com um telão de 82 polegadas para você ver o seu esporte favorito. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Rua Todos os Santos, esquina com a Avenida Carlos Cruz. WhatsApp 98842-9514. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, parte da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, Alan, martelinho de ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan, martelinho de ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Aqui estamos nós para a apresentação do Vale Esportes, no Timaço da Vale FM. Aqui ao nosso lado. Quem? Marco Valério. Boa noite para você, Delton Sá. Um abraço para os amigos que sintonizam a Vale FM 99,9. E boa noite para o nosso profeta, o JF, que está aqui com essa cara de sempre, Delton Sá. É, João Filho, rapaz. Pois é. João Filho, quais as dezenas da mega da virada aí, por favor? Chegar mais perto, eu lhe digo. Vai me dizer mesmo? Deixa eu chegar mais perto. Tá bom. Agora eu não sei o que é pior, é se ver o Brasil ser eliminado ou se é ter que aguentar o JF depois daquela falta de aviso não foi, né? Não, foi não, foi. E toda vez que você dizia isso, Marco Valério tirava onda com você. Toda vez que você dizia que o Brasil parava nas quartas, Marco ficava tirando onda com você. Falta de aviso não foi, né? Foi, é. É aquele ditado bem antigo, quem avisa amigo é. Você só quebrou a cara torcendo pela Holanda contra a Argentina. Foi. Ainda cantei o gol que empatava antes de ir pra prorrogação, não foi? Mas aí você secou tanto que Messi não quis conversa com você. Não, vamos. Que Lautaro Martínez fez o gol. Foi. Vamos ter pela primeira vez, não sei se será a primeira vez, vou pesquisar aqui, uma final seguida em duas Copas, né? 18 foi França e Croácia, né? Vai se repetir esse ano. França e Croácia. Como você tá desinformado, JF? Você tá perguntando se teve final seguida já, olha. Teve. Claro que teve várias. Alemanha, A Alemanha já esteve em duas finais. 86 o Brasil, e 90. 86 e 90? 86 e 90. O Brasil não só esteve, como ganhou duas seguidas. 58 e 62, exatamente. Né? 94 e 98 esteve em duas seguidas tudo bem, também. Pra confirmar. Mas ele quer falar o confronto entre duas seleções. Que ele entre duas seleções... Aí eu acho que foi só 86 e 90. Em 90, 86 e 90. Então vai se repetir agora em 2022. França e Croácia vão fazer a final. João Filho. 4 anos depois, duas mesmas 4 anos depois elas vão se encontrar novamente. João Filho, você já acertou o Brasil. Fica na tua, macho. Aí tu vai quebrar a cara com essa história agora, de Argentina e Alemanha Croácia. foram as seleções que mais decidiram mundiais, né? Confronto, né?
86, 90 e 2014 no Brasil, que a Argentina verdade, e a Alemanha se bem enfrentaram. lembrado, São 3 confrontos entre elas decidindo campeonatos, né? E como a Alemanha é uma seleção melhor, ganhou mais vezes Então que a teremos Argentina. 2 confrontos agora para quem sabe ficar próximo. Vai ficar ali pertinho, né? De Alemanha e Argentina, França e Croácia. Vão se enfrentar domingo. João Filho. E eu gostaria que tivesse um campeão novo, Delton Sá. Assim, não é fácil, mas eu gostaria. Eu não tenho muita Torço simpatia. para Marrocos, muito simples. Não tenho muita simpatia pela seleção do Marrocos. Achei bem interessante ela chegar onde ela chegou. Não acho que seja uma geração para ganhar mundial. Vamos lá, pode ser, acontece. Né? Não vejo essa seleção do Marrocos com a seleção, por exemplo, com um potencial suficiente para bater hoje o melhor futebol da Copa, que é a França. Mas futebol é assim, pode acontecer, né? Então, bom, eu acho que a França, para mim, é uma seleção que naturalmente, pela bola que está jogando, favorita a conquistar o título, na minha opinião, pela bola que estou vendo jogar a França na Copa. E acho que a Croácia, como eliminou o Brasil, demonstrou muita capacidade e frieza no jogo contra o Brasil. A vida da Argentina será bem difícil. Mas eu estou torcendo pela Argentina apenas por causa do Lionel Messi. Queria muito que esse cidadão terminasse a sua história na seleção argentina, conquistando um título de mundial de seleções. Que bom que você está dizendo que queria, né? Mas não vai terminar. Não, eu sei, eu gostaria. Não é porque eu queira que vai acontecer. Mas eu gostaria muito de ver a Argentina tricampeã do mundo, carregada pelo futebol do Messi. Eu acho o Messi um cara, além de um excelente jogador, um cidadão acima de tudo. Nem lembra ser argentino, na minha opinião, o comportamento do Messi como jogador. Se bem que nessa Copa ele tá assim, um meio argentino. Ele tá provocando um pouquinho. Ele tá provocando, tá entrando na pilha, né? Isso é verdade. Tá metendo a mão na bola já, igual o Maradona. Não tá fugindo das raízes, né? Mas eu torço muito pelo futebol dele, Agora, eu sou admirador do futebol do Messi. Delton, brincadeiras à parte, se a Argentina for campeã do mundo, vai passar muito pelo título da Copa América que a Argentina ganhou no Maracanã em cima do Brasil. Porque assim, a Argentina sempre teve grandes jogadores e boas seleções, óbvio. Mas a Argentina há muito tempo não ganhava nada, parece que faltava confiança. O próprio Messi é antes daquela conquista do Maracanã, de 2021, e depois de 2021, ele parece mais à vontade, né? Parece que ele está mais enturmado, mais caracterizado com a sua seleção depois daquela conquista em cima do Brasil, do Tite, lá no Maracanã, ano passado, quando ganhou de 1-0 com o gol do Di Maria. E a Argentina é uma seleção fortíssima e o grande diferencial da Argentina, sem sombra de dúvidas, é o senhor Lionel Messi, que é um jogador espetacular. 35 anos, né? Muitos imaginariam que não teriam mais a condição técnica nem física, mas o que o Messi joga é algo assim extraordinário. Para mim, o melhor jogador da Copa até agora e mais uma vez vai carregando a Argentina. Eu gostaria muito de ver a Argentina e França fazendo essa decisão. Não sei se farão, né? Mas gostaria muito de ver uma seleção tricampeã do mundo, jogando mais pressão na pentacampeã seleção brasileira. Mas vai ter uma tricampeã do mundo, né? Oi? Vai ser uma, não. A França vencendo vai ser tricampeã. Eu tô dizendo França ou Argentina para ter uma tricampeã do mundo. Que aí será a garantia, né? Afinal, entre ambas, uma das duas será tricampeã mundial, né? A Argentina não vai não, Del. Tudo bem, João Filho. França e Croácia, final domingo. Tá bom. Eu não tô torcendo por isso, não. Eu tô. Eu posso? Certo. Pode, claro. Claro, é óbvio. Se dependesse de mim, nenhuma das 4 ganhava. Falei, tô leve. Eu também preferi que o Brasil tivesse ganho, mas a nossa seleção não conseguiu, né? Eu avisei, né? Só pega a hora, João Filho. A hora do timaço. Tem que engolir muito tempo, viu? Ave Maria, decorda ele. 18h20. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Dá uma passadinha lá, conversa com o Roberto, toda a equipe dele.
para você sair de Chevrolet 0 km na Novo Rio Veículos. Olha só, Delton Sá, tá chegando o dia. Tá chegando a hora. Ô, Júnior, prepara tudo, porque domingo Tô tem... no páreo, meu amigo, tô no páreo. Domingo tem Joada Sorte Cap, Tô meu precisando amigo. ganhar esse carro, Marco Valério. Já pensou ganhar um super Fiat Argo antes do Natal? Que presentaço, Tem que que pagar Natal as contas aí, eu antecipado, quero hein? ganhar esse carro, Marco. Pois é, rapaz, um Fiat Argo completo, o bicho é bonitão, confortável. Eu até andei nele, Delton Sá, pra Foi, poder Marcão? gravar a propaganda. Foi? Foi. É a propaganda. É a propaganda. Você mandou pra gravar a Eita, propaganda. rapaz, o carro bom danado, né? Bem levinho, rapaz. Acelerou, Direção. não foi o carro? Acelerei. É, multimídia lá, todo. Mas tu subiu outro, não? Subiu outro. Olha aí. Ainda carreguei Tony Araújo. Vixe. Eita, peso Tava esse carro. pesado hein? esse Tá. carro. Esse carro tava pesado. Então, meu amigo, não perca tempo, compre já o seu Joá da Sorte. Domingo com transmissão da Vale FM, viu, JF? A partir das 11 horas da manhã, no primeiro e segundo prêmio tem R$3.000 para começar a festa. 4.000 no terceiro sorteio. Giro da Sorte é espetacular. Para muita gente ser feliz. 40 ganhadores, 40 prêmios e R$500, tudo isso com dupla chance. Então compre já o seu Joá da Sorte e ajude a Casa da Esperança São Pio. Eu tô logo dizendo, se eu ganhar esse carro, na segunda-feira tem leilão. Tem o quê, Delton? Leilão. Vai fazer um leilão. É, que eu tenho que pegar o dinheiro, tenho que pagar as contas ali, eu vou fazer um leilão. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais do meu argão? É... Você não tenha cuidado com os direitos autorais de LL não, viu? É mesmo. LL, estamos ao Nós já vivo. estamos. Já ao Tem vivo certeza no YouTube. que nós estamos no YouTube? Rádio Vale FM 99 oficial. Eu tô proibido de brincar no Nova Manhã, viu, Marco? E é, Delton, sabe por quê? Nova Manhã. Sei não, mas eu tô proibido. Não, mas eu acordei cedo hoje pra ouvir o Nova Manhã. Pensa que eu não ouvi você enchendo a bola de João Filho. Del, não dê muita moral a João Filho. Não, eu só disse a verdade. Ele veio me perguntar quem faria a final, isso é melhor você perguntar a João Filho. Pois Sabe é. Ele. Não, ele respondeu agora. Olha, se essa França for bicampeã, ninguém vai suportar esse rapaz. E se a final for França e Croácia, nós estamos lascados. Nós estamos lascados, Marcão. Nós não estamos porque ele vai me dar as dezenas da Mega Sena. Exatamente. Eu vou ganhar a Mega da E Virada. a gente está ao vivo no oferecimento da pizzaria e hamburgueria Uval. Pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes, 988429514. É o WhatsApp para pedidos. Pede lá, entrega rápida. Para você comemorar o título da França também domingo, na final contra a Croácia. Agora pode pedir hoje se quiser, né? Pode comer hoje Não, também. tá certo. Pode. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Dia 28, nós vamos pra onde? Rapaz, eu vou estar com o senhor, com o Marco Valério, lá no Parque Padre Cícero. Conversa. Fim de ano da vai Vale fazer o quê lá? FM. Vai Rapaz, fazer o quê lá? De roupa nova, vai ter rapaz. o melhor grupo musical do mundo, chamado Roupa Nova. Eita, rapaz. Não é só do Brasil, não, é do mundo. O maior e melhor grupo Kiko musical, na guitarra. na minha opinião, do planeta Terra. Serginho chamado na Grupo- bateria. chamado Roupa Nova. Kleberson nos teclados. Rapaz, tem um cara que entrou no lugar Nando do Paulinho, também lá. né? Nando no baixo. É. Entrou o Vocalista. rapaz lá no lugar Ei, do cara, Paulinho. tu já- Canta tu viu- muito, tu rapaz. viu o Poporri, o medley que eles fazem de temas de filme? Pois é. Rapaz, eles fizeram, eu vi agora o... Sabe quem tá doido pra ir, Delton? Quem? É Val das Tapiocas. É, né? Diz que Val tá um pé de valsa Tá, danado esse e... é Ronaldo Feijão. É. E é, Delton. É, Ronaldo Feijão. Botou ele no Botando mau ele caminho. No E bom caminho. Bom caminho. E a gente bom lembra caminho. que quem comprar mesa ou ingresso da área VIP, a cerveja é liberada a noite toda. É? É nada, Jota. Pra mesa, para 4 pessoas ou ingresso da área VIP. Eu a não, gel- vou ficar lá no cantinho. A não vou gelada nem é beber liberada a nesse noite dia aí. toda. É. Vou nem beber, não. Vou não. Vou ficar lá bem Mas quem quietinho. quiser fica à vontade, né, Delton? É, mas eu não vou Beba beber, com não. moderação pra não Vou perder ficar o bem show. quietinho, vou ficar bem quietinho. Vou sair cantando. Vou começar cantando com Alan Duarte e Fran Lima, logo. Tá certo. Eles abrem o show. Aí depois é Aí depois vem... Yahoo. Yahoo! O grupo Yahoo que tem músicas em temas de novelas aí durante muito tempo. É mesmo, meu O pessoal filho. tem um trabalho muito bonito. Tá? É? Rapaz. é. Noda de Caju, que é bom, e Roupa Nova. Como é o nome do cantor do Yahoo? Zé Henrique, né? Zé Henrique. Uma vez eu tive com ele no Rio de Janeiro, ao lado do Jovem, e eu perguntei se ele preferia Scorpions ou Def Leppard. Delton Sá conhece muito bem Def Leppard. Uhum. E ele disse, prefiro Def Leppard. É, também acho. Né? Mordida Tem de inclusive Amor versões, é uma né? música do É, Def versão, Leppard. é, né? do Def Love Bites. É. A rocha, Delton Sá. Arrocha, Marco Valério. Só Fumete Service.
Revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Película de alta performance você encontra lá na Só Fumê. Aonde? Com 10 anos de garantia lá no meu amigo Edilson, o doutor do Fumê. Rua José Marcos, número 408. O telefone 98805-4899. Ele mudou de time agora. Qual é agora? Ele agora tá torcendo pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Aê, tá certo. Tem as mesmas cores, né, Delton? É, ele foi torcer pro Botafogo. A Comercial ZM é concessionária Steel para a região do Cariri. Máquinas, ferramentas e EPIs é com a Comercial ZM, que lançou a sua campanha de jardinagem Steel para preços incríveis. Roçadeiras a partir de R$ 1.159. Pulverizadores a combustão, lavadoras de alta pressão, é tudo na Comercial ZM. Avenida Padre Cícero 2370 e o telefone é o 3511-9550. Tô tentando lembrar o nome do professor da Aliança Sampaio que disse que riu com aquela história do time de Chaimon Mer. E que você disse cortar o comercial e disse que fosse abrindo. É, rapaz. Rapaz, eu tô tentando lembrar o nome do cidadão. Não, sei se o Lani mandou pra você isso aqui, ó. Hoje tem o melhor programa de humor do Cariri. Rapaz, ele tá com essa resenha. Ainda botou você na foto, Pô, né, aí me chamou de palhaço. Você tá me chamando de palhaço, Lani? Tá chamando nós de palhaço, rapaz, é porque é divertido demais. Eu digo que quem faz o povo se divertir é o palhaço, não? Sai pro circo aí, né? Tá chamando a gente de palhaço, Marco Valério. E sábado foi o Dia Internacional do Palhaço. Pois é, ele nem deu os parabéns a gente. Pois é. Mas Delton. Agora, se você, meu amigo, se você tá a fim de colocar geração de energia solar na sua casa, eu vou te indicar uma pessoa espetacular para cuidar de tudo para você. Olha, meu amigo, vendendo energia solar, tem um monte de empresa vendendo placa para você colar, para instalar lá e tal. Agora, vender a placa e o atendimento, a garantia, a cordialidade, assistência como a Genesis Solar. Não tem. Não sei não, viu, meu amigo? Não sei se você vai encontrar, não. Porque eu vou dizer um negócio. Pense numa rapaziada aqui de primeiríssima qualidade, viu? Eu estou extremamente satisfeito com o atendimento e com a empresa Genesis Solar. Você quer conferir? Liga agora pro Luciano. 981-237956. Faça um orçamento com ele, que ele vai mostrar como é fácil e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Daqui a pouco tem notícias do Guarani, que tem novidades para a próxima temporada. Atenção, você de Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Para você mesmo, para presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do comércio fica no Manacaru Center, Rua Miguel Lima Verde, 494, no centro de Crato. É a loja Glam Moda, onde você será bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Essa eu não sabia não, mas eu vou dizer, Marco Valério, é o Fernando Martins que diz. Como é? Não tem nosso amigo Antônio Carlos, lá da Cefiltro? Diz que ele desenhou uma vaca na parede e começou a tirar leite da vaca. Quem, Antônio Carlos? Sim. Meu amigo, ali produz dinheiro, Delton. Rapaz, eu digo, que conversa é essa aí, Fernando? Fazendeiro forte. Eu não tô dizendo pra você, ele desenhou lá na parede lá do parque lá de Barbalha, botou um banquinho, um tamborete, botou um baldinho lá, desenhou a vaca na parede e começou tirando, ordenhando, tirando leite. E foi vender leite e hoje é dono de fazenda. A Cefiltro Inox. É, de vez em quando ele vai lá pra fazenda pra contar o gado que tem e tal. Ele começou com essa vaquinha que ele desenhou lá na parede, lá do parque lá, Taxireisato, lá em Barbalha. Alô, Antônio Carlos, agora o painel do carro do homem. Tem painel igual esse aqui? Isso aqui não é um carro não, isso aqui é uma nave. É verdade. É uma nave aqui, vamos estar no espaço. E a bota que ele usa, Delton Sá? Oi, tu é doidão. Chapéuzão. Só tampa de furico usa uma bota daquela, Tu sabe que ele tem couro de jacaré, de rinoceronte, ele tem umas botas aí que não é todo mundo que pode usar não, viu, Marco Valério? Não é todo mundo que usa não. Agora, João Filho vai presentear a esposa agora com semijoias de qualidade, bonitas, para ela ficar bonita no Natal, no Réveillon. Você sabia disso, Marco Valério? Sei, sim, eu tô sabendo dessa história. Ele compra joias, semijoias da Dourados. Tem um monte de gente vendendo semijoias aí da Dourados, Marco, ganhando dinheiro e agradando a clientela com produtos da Dourados. São folheados com garantia e melhor preço do mercado. Você também banha a sua mercadoria. Dourado Joias, transformando seu sonho em realidade. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993 3031.
E o Quintal Cariri apresenta todas as quartas-feiras a Quarta Diferente, com as participações de vários cantores numa noite muito especial. Toda quarta no Quintal Cariri, lá na Avenida Castelo Branco, tem a Quarta Diferente com entrada franca. E tem promoção, hein? Na quarta-feira, caipirinha de limão somente R$3. Quintal Cariri, sabor e diversão. O Instagram, @quintalcariri. Informações 98811-1095. Quem tá mandando abraço pra gente é o nosso amigo Francisco. E ele tá pedindo para que João Filho também possa dizer para ele algumas dezenas da Mega para ele concorrer também, viu, Marco Vai Valério? nessa, Francisco. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Quer comprar a sua moto Honda 0 km? Vai amanhã cedinho na Ares Motos conversar com aquela rapaziada para você comprar a sua moto Honda. O vendedor Jean tá com uma moto lá, Marco Valério, num preço especial para você, mas é só tem uma unidade dessa daí, só única. Com a proposta, já vem me cobrar, tá vendo? Não pago. O cabo aqui não paga é assim, o cabo vem cobrar. Que tem que pagar, né não, Marco Valério? Tá certo. Quem deve tem que pagar, né não, Marcão? Com toda Mas certeza. deixa eu voltar para Ares Motos, você vai comprar sua moto Honda 0 km ou sua seminova com as melhores condições na Ares Motos, viu, Marco Valério? Tá certo, Delton Sá. Essa daí eu já paguei, essa daqui. Churrascaria Mão de Vaca, Delton Sá. Sim. Rapaz, eu tive lá esses dias, viu? Rapaz, eu vou dizer uma pra você, a churrascaria Mão de Vaca é espetacular. A gente fica à vontade, né, rapaz? É, rapaz, eu adoro a churrascaria Mão de Vaca. Tava passando um jogo bom danado, rapaz. Era exatamente o jogo de Portugal. Portugal, sábado. Portugal. Naquele momento que eu tava lá, o jogo tava empatado, depois eu saí e Marrocos ganhou. Pois é. Churrascaria Mão de Vaca. Tava vendo no telãozão grandão ou no telão menor? Telãozão grandão. O melhor atendimento, aquele sabor inigualável, pratos que conquistaram a nossa região. Lá tem uma maminha, Delton Sá, carne bem molinha, bem temperada, uma maravilha. Churrascaria Mão de Vaca. E eu gosto também da mão de vaca. E eu só peço meia porque vem comida demais, Delton Sá. Impressionante, Ó, chega a encher a boca d'água pensando na mão de vaca. Delivery 98865-7741. 8865-7741. Churrascaria Mão de Vaca, a melhor do Cariri. Agora eu quero falar da temporada das tintas lá da Atacom Home Center, para você aproveitar final de ano, deixar sua casa limpinha, tá certo? Você vai comprar as tintas lá na Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou, na rua Dr. Mauro Sampaio. Tem muito mais em ofertas para você lá na Atacom Home Center. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada de sua obra, qualidade, preço e satisfação. Então é Alfa Vidros Vidraçaria. Cortinas de vidro, box, espelhos, esquadrias, tudo isso na Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácida Aderaldo Castelo 320. E você pode inclusive tirar alguma dúvida, pedir orçamento pelo WhatsApp 99812-5851. Marco, mandar um abraço aqui pro Val da Pizza, mandar um abraço pro Suarez Leite Machado. E pro Suarez tá ouvindo a gente. A Romin tá me dizendo aqui. Um homem sério como Suarez. Uma diz que Val da Pizza, Suarez e Galo. Quem é Galo Cego? Quem é? Boi fez, vixe, Maria. Que é isso, pô? Diga isso não, com o rapaz não. Agora que é esse de gente boa. Tá treinando com você aqui, viu, Galo Cego? Quem é o Galo Cego que ele tá falando? Pai, conheço não. Quem será? Tem umas pessoas que eu não conheço. Por exemplo, quinta-feira eu tava lá no podcast do Tony Souza. Foi lá onde o JF arrebentou a boca do balão. Mas disse aqui também. Pois é, disse aqui também, né? Aqui reiteradas vezes. Ah, tá certo. Reiteradas vezes ele falou. Má notícia ele espalha em todo canto. Mas voltando ao assunto do podcast, aí uma internauta lá, Delton, mandando as mensagens, o programa era ao vivo na internet. Aí ele pegou e colocou: rapaz, Marco Valério, explica aí quem é Gataçai. Aí, pô, não conheço Gataçai. Mas tu não explicou não? Não, né? Aí Tony perguntou se era o de saudosa memória. Eu digo, não, ali era o filho, tinha o pai. O Gataçai, pai. Mas eu não expliquei não, porque é uma história controversa, quieto, né? É, controversa. Deixa quieto, né, Marco? Agora, Los Pedes, eu sei quem é. Sabe? Sei. Los Pedes não tem como errar, não. Saiu do armário, Los Pedes. Não tem como errar. É inconfundível. Tem não. E tem mais, quer ir pro Big Brother, viu? Fez a inscrição pra... Agora, se o cara da Globo quiser sucesso, leve Los Pets pro Big Brother. Tá certo. Ia arrebentar, Delton Sá. Tá certo.
Já pensou, hein? Manda um abraço pra Zosmo, Delton. Zosmo lá da Amigo Gouveia. Zosmo Luiz dos Santos. Tá escutando a gente. Gosto demais de Zosmo. Torcedor do Mengão, né, Delton? Grande Zosmo, tá escutando a gente. Flamenguista, Zosmo, lá na rua Delmiro Gouveia. Irmão do nosso querido Luiz. Grande Zosmo, rapaz. Gente boa demais. Luiz tem cara de quem torce Botafogo. Agora, Zósimo é flamenguista. Rominho, você não faça isso comigo, não, que eu fique em maus lençóis, viu? Se eu soubesse de que se tratava de quem você disse, eu não tinha falado, não, viu, Rominho? Deixa de trairagem, viu, Rominho? Deixa eu falar de Baleia Burger, o melhor hambúrguer na preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer, Marco Valério. JF, cadê Anderson Luiz, que eu nunca mais falei com ele, rapaz? Rapaz, ele tá doido pra falar. Basta o senhor chamá-lo. Você pode chamar ele pra mim? O senhor quer que eu chame? Então, por favor, faça as honras da casa. Um abraço pro Cícero, que é irmão dos Osmo e do Luiz também, que tá escutando a gente. Gente boa também. Um abraço, são 18h38. Anderson Luiz com informações do Guarani, porque tá muito próximo de começar a pré-temporada do clube para o campeonato estadual da primeira divisão. Boa noite, Anderson. Boa noite para vocês, João Filho. Boa noite, Delton. Boa noite, Marco. A todos os ouvintes do Vale Esportes. Hoje começamos já a pré-temporada do Guarani, podemos até dizer assim, para o campeonato cearense da primeira divisão. Hoje o Guarani já recebeu o técnico e sua comissão pela manhã e também 4 jogadores já estiveram aqui em Juazeiro do Norte, já chegaram junto com o treinador para começar esse trabalho de pré-temporada. Esses jogadores que estão chegando já estão fazendo aquele trabalho de avaliação junto com o preparador físico do Leão do Mercado, já está sendo feita algumas análises, os demais devem chegar até o final dessa semana. O Guarani tem a previsão de receber a maioria dos atletas até o próximo dia 15, que foram contratados, mas nós já temos os nomes desses 4 jogadores que já estão aqui em Juazeiro do Norte. 4 contratações. O primeiro é o João Vitor, conhecido como Canindé, lateral esquerdo, de 27 anos. O último clube dele foi o Olímpico. O segundo contratado do Guarani é o Eron. O Eron é lateral direito, é um jogador de 21 anos, é um jovem, uma promessa do Guarani. Outra contratação é o meio-campista chamado Adam. O último clube do Adam foi justamente o Açu, do Rio Grande do Norte. E o grande nome, a grande contratação do Guarani nesse primeiro momento é o Bruno Costa, zagueiro experiente. Já jogou Série B do Campeonato Brasileiro, já jogou Campeonato Carioca, recentemente esteve no Campeonato Amazonense, entre outros campeonatos, experiente, 35 anos, e está aqui ao nosso lado para falar da expectativa de vestir a camisa do Guarani nessa primeira divisão. Boa noite, Bruno. Vale Esportes, qual a sua expectativa para vestir a camisa do Leão do Mercado? Boa noite, Anderson. Boa noite, ouvintes aí, pessoal da bancada. Agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Experiência nova para mim, primeira vez disputando o Campeonato Cearense. Muito feliz pela oportunidade que o Guarani tá cedendo junto com o treinador Renato. Vem analisando algumas coisas do Guarani. Muito feliz de estar vendo que o clube está se reestruturando. Vejo que é uma gestão séria, tem 2 acessos seguidos, né? Então está chegando na primeira divisão para fazer uma manutenção numa boa competição e quem sabe a gente possa fazer bons trabalhos na pré-temporada para que a gente possa surpreender, né? E que possa o clube conquistar seus objetivos. Você já teve em outros campeonatos, não chegou ainda a jogar o Campeonato Cearense, vestiu a camisa do Fortaleza em 2008. O que é que você espera desse Campeonato Cearense da primeira divisão? Eu vejo que vai ser uma competição muito disputada, né? Temos clubes grandes, clubes de tradição na competição. A gente já enfrenta um na primeira rodada, né? A gente sabe que a nossa preparação tem que ser diferente para que a gente possa chegar totalmente preparado para fazer uma boa estreia dentro de casa e que a gente possa dar continuidade na competição, que a gente vê que as nossas contratações têm sido pontuais e a gente tende a fazer uma boa competição. Como foi esse contato com o Guarani? Como foi que você chegou até a assinar o contrato com o Leão do Mercado? Eu tive o primeiro contato através do Renato, treinador, né, que me procurou, me fez a proposta para vir ao Ceará mais uma vez, tá podendo disputar uma competição, e eu aceitei, porque eu vi que é um clube sério, é um clube que vem se reestruturando, como eu tinha dito anteriormente, é um clube que chegou à primeira divisão, e é um clube que quer, né, massificar, quer chegar, quer mostrar que o Guarani é realmente uma realidade novamente no mercado cearense,
quer se manter na primeira divisão e fazer uma boa competição para, quem sabe, a gente conseguir, né, voltar ao cenário nacional. São jogadores de 35 anos, são jogadores que já têm experiência, já rodagem, é um campeonato muito pegado. Como é que você vê a questão do restante do elenco? Você tem conhecimento dos demais atletas que irão vestir a camisa do clube? Não, eu ainda não tenho conhecimento dos atletas que vão chegar, mas o professor Renato já tinha trabalhado com ele. É um treinador que procura, né, jogadores de muita qualidade, gosta de ter a posse de bola, ele gosta de ter jogadores que se empenham a todo momento para que a gente consiga sempre fazer bons treinamentos, sempre consiga fazer bons jogos. E eu acredito que, mais uma vez, trabalhando com ele vai priorizar por isso, né? Por jogadores que, além de ter experiência, são jogadores jovens também, que querem entrar no mercado, querem mostrar o seu valor, para que a gente possa estar junto fazendo, né, uma boa campanha aí. Eu acredito muito no Renato, acredito muito no Guarani, na sua diretoria, comissão, que a gente vai fazer uma boa competição aí. O que é o torcedor rubro-negro que gosta daquela garra, da determinação, pode esperar do Bruno? Muita garra e determinação, um trabalho sério. Sou um cara que já tenho 35 anos, tenho passagem por vários clubes e, graças a Deus, fui marcado por sempre trabalhar de uma forma, né, bem séria, bem responsável, e a gente está sempre, né, disposto a fazer o nosso melhor para que a gente possa nos ajudar e ajudar o clube a chegar no seu objetivo final. Tá aí, as palavras do Bruno Costa, zagueirão do Rubro Negro Juazeirense, uma das novidades do time do Guarani, bem em cima daquilo que a gente já esperava, contratações, jogadores que não são tão conhecidos no futebol cearense, mas será feito um trabalho específico para que o Guarani chegue muito bem na primeira rodada contra o time do Ceará, Marco e Delton Sá. Bom, vamos lembrar aí os nomes, meu caro Anderson Luiz, do Guarani, essas primeiras contratações do mercado. Vamos lá. O lateral esquerdo, primeiro, o do lateral esquerdo do time do Guarani, é justamente o Canindé, conhecido como Canindé. Lateral direito, Eron. O Canindé tem 27 anos, o Eron tem 21 anos. O Bruno, que a gente acabou de conversar com o Bruno, 35 anos, o mais experiente. E o Adam, volante, o Adam meio-campista, o último clube do Adam foi o Açu, 33 anos. Sendo que o Guarani já tem no seu elenco o Da Silva, volante, e o Thiaguinho, o meia. E o Neto também deve estar nos últimos ajustes, esse é o que a gente tem informação, para vir vestir a camisa do Guarani. Os demais jogadores devem chegar durante a semana para poder, até na quinta-feira, o Guarani já fazer aquele primeiro trabalho com bola, mas nesse momento já começou o trabalho de fato com esses jogadores fazendo as primeiras avaliações, Delton Sá. Valeu, Anderson Luiz, trazendo as informações do time do Guarani, o Leão do Mercado, que começa a montar o seu time, começam os trabalhos pensando no Campeonato Cearense de 2023. O Guarani de volta à primeira divisão do nosso futebol, Leão do Mercado. Estão aí os primeiros nomes surgindo, os jogadores chegando, o Guarani iniciando sua pré-temporada, de olho na estreia, Marco, que será contra o Vozão de Porangabuçu. E eu acho que o torcedor do Guarani, Delton, ele já começa a vislumbrar, quem sabe, uma boa participação do clube no próximo campeonato. A diretoria já está agindo, já tem o treinador contratado há alguns dias e, obviamente, está agora trazendo atletas, né? Tanto é que o trabalho foi iniciado nesta segunda-feira, ou seja, é torcer para que essas contratações sejam de qualidade e o Guarani possa ter sim um time competitivo. Lembrando sempre, principal objetivo do Guarani no campeonato estadual é manter-se na primeira divisão. Claro que se conseguir uma vaga para a Série D do ano seguinte seria ótimo, muito bom, chegar o mais longe possível dentro da competição, porque brigar por título contra Ceará e Fortaleza no atual momento é praticamente uma utopia. Mas boa sorte para o Guarani, trabalho seja coroado de êxito, é o que a gente torce que aconteça. E quando você fala em conquistar essa vaga, Marco, é praticamente assegurada quando você passa para a segunda fase, né? Que são 6 clubes que vão seguir. Com essa passagem para a segunda fase, é uma garantia praticamente, dependendo dos clubes que se classifiquem, né, essa vaga na Série D. Eu acho que o Guarani tem que trilhar esse caminho, essa busca de segunda fase, de retorno do cenário nacional na temporada de 2023.
3. Cadê o Aloysio ou o intervalo? Vamos pro intervalo, já já o Aloysio. O Icasa também anunciou contratações, mas uma delas não repercutiu bem nas redes sociais, não. A gente volta já. Marco Valério? Quero saber dessa história. O Joada Sorte Cap na sua primeira edição está imperdível. Tem carro e muito dinheiro. No quarto sorteio tem um Fiat Argo 0 km. É isso mesmo, um Fiat Argo zerinho direto pra sua garagem. E mais, R$3.000 no primeiro e segundo sorteio, R$4.000 no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte tem 40 prêmios de R$500. Tudo na dupla chance de ganhar. Só custa R$10. Comprando o Joada Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Joada Sorte Cap. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. O Natal premiado das farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe, concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10.000 em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é um jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Lembrando que o nosso Vale Esportes também tem oferecimento da Grage Veículos, compra, venda, troca e financia o seu carro com as melhores condições. Afinal de contas, procedência é a palavra-chave para você comprar com toda a tranquilidade o seu seminovo multimarcas na Grage Veículos, sempre a melhor negociação. Vai trocar o carro? A melhor avaliação do seu usado também é lá na Grage Veículos. Fale com meu amigo Marcos, Avenida Padre Cícero 1215, ali ao lado da agência do Itaú e em frente ao Teatro Marquise Branca. Informações também no Instagram, @Grageveículo. Marco Valério, manda Sim. um abraço pro Edinaldo da Gráfica. Aniversariante Edinaldo Martins. Rapaz, qual é o time dele, hein? Eu acho que Edinaldo tem cara de torcedor do Fluminense. Eu acho que ele tem cara de torcedor do Fluminense. É, né? É. Então tem a cara de sofredor que nem... Não, tem não, deve ser. Marco Valério. Como aquele só teve alegria na vida, não foi, um abraço pra Tico da Buchada, comi uma buchada gostosa ontem. Foi na Deu Além JF? Dei. Agora deixa eu dizer um negócio pra tu. João Filho aqui, que comeu outro dia uma buchada da Dona Cissa, aí, eita, buchada gostosa, não sei o que, não, vamos fazer aqui um teste. Então vou pegar uma buchada com Tico, uma buchada de Dona Cissa. Certo. Vamos botar aqui, vamos fazer o menino embaralhar as buchadas. Ixi. Na faculdade, um pouquinho de cada um. a gente chama de teste cego. Pronto. A gente traz, vai lá dentro, Aí. traz só os cumbuquinhos, ele não sabe quem é quem, vai ele provar. vai comer pra ele dizer qual é a mais gostosa. Eita porra, JF. Topa o desafio, João Filho? Não, responda no microfone, quem tá em casa no rádio não vai saber o que Mas você quem disse. tá... Mas vendo só a quem gente? tá na internet. Sim, quem tá ouvindo, rapaz?
Tá topado. Rapaz, olha, como é que não tá topado nessa? Um negócio bom desse, até eu quero. Quer? Oxi, se não quero. Fazer o teste, viu? O Marco Valério que ama a buchada, né? Pois é. A Luiz quer falar. A Luiz Vilar. Rapaz, tem um amigo nosso que tá na academia, mas tá ficando grande, viu, Delton? Tá, né? Vixe, Maria. Né? É a Luiz, é? Tá ficando grande. Eu disse só um amigo, não falei quem era. Boa noite, presidente. Boa noite, Marco Valério. Boa noite, Delton Sá, João Filho. Quero conhecer essa amiga aí, viu? Pra ele me dar umas dicas aí, tô precisando. Branco, chega. Bora no transparente. Crato. Bora no crato. Um abraço pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Gambá. Oi, tosse pros gambá? Sei. Quem será, hein? Quem será, hein? Mas vamos com notícia boa, finalmente, né? Torcida do Icasa aí na expectativa para saber quem são os novos contratados da equipe icasiana para a temporada de 2023. E hoje a equipe acabou anunciando a renovação de um contrato e 3 novidades para a equipe do Verdão em 2023. A gente começa aqui pela renovação, foi o zagueiro Marlon, ele que tem 29 anos e está no Icasa desde o Campeonato Brasileiro da Série D. Disputou a Fares Lopes, né? Chegou já depois do início da competição e renova aí o seu contrato para a temporada de 2023. Isso a gente já adiantava, inclusive, na semana passada, né? A permanência do zagueiro Marlon. E os 3 novos contratados são: o primeiro deles anunciado pelo Icasa, o goleiro André, aquele mesmo, André Pereira, de 34 anos, que estava na equipe do Campo Grande, onde disputou a 3ª divisão do Campeonato Cearense. O André já disputou outras temporadas com a camisa do Icasa, a última delas na temporada de 2020, mas também esteve em 2019, em 2013 pela primeira vez, também teve passagens pelo Guarani, pelo Cariri, pelo Crato, enfim, experientíssimo goleiro André, que tem residência fixa em Juazeiro do Norte. Segundo nome anunciado pela diretoria do Icasa, o atacante Pingo mesmo, de 31 anos, que estava na equipe do Torres Brasil, lá do Pernambuco. Essa é uma equipe que foi fundada esse ano e disputou a 2ª divisão do Campeonato Pernambucano. Ela foi eliminada na 2ª fase, né? Fundada esse ano, então ainda tem muito aí o que fazer. O atacante Pingo estava por lá, mas também ele tem passagens pelo Santa Cruz, pelo América de Natal e pelo Ceará, né? O Vozão de Porangabuçu, onde esteve no ano de 2013. E por fim, o meia Alex Mineiro, de 26 anos, que estava no Imperatriz do Maranhão e disputou a 2ª divisão do Campeonato Maranhense. Ele também tem passagens pelo Altos do Piauí, Campinense da Paraíba e o 4 de julho lá do Piauí. Portanto, foram os 4 nomes anunciados hoje pela diretoria do Icasa. E olha, o Fabiano Rodrigues, que é diretor de futebol, já nos garantiu que são 17 contratados para essa temporada do ano que vem. Na sexta-feira, a gente falou de 13 nomes. Agora já aumentou esse número, são 17 jogadores contratados pelo Verdão para a temporada de 2023. Então, repetindo aqui para o torcedor, o zagueiro Marlon permanece e quem está chegando é o goleiro André, o atacante Pingo e o meia Alex Mineiro, JF Delton e Marco Valério. Há um aspecto que dificulta pra caramba a vida do Icasa, é que essa Série B é muito próxima da 1ª divisão do Campeonato Cearense. E ela vai acontecer paralelamente, não só o Campeonato Cearense, mas todos os campeonatos estaduais, Marco Valério. E aí, meu amigo, o poderio econômico do Icasa para montar um elenco que você convença o jogador de não ir por um clube de 1ª divisão do futebol pelo Nordeste, para vir jogar uma 2ª divisão e ainda com as dificuldades financeiras, o Icasa tem 17 nomes, mas eu tenho certeza que o Icasa não está com o time que pretendia montar, Marco Valério. Com certeza não será esse time, porque a gente já sabe de alguns nomes que estavam na relação do Icasa, que o Icasa perdeu justamente para essa concorrência. Eu vou citar só 2, né, que foram citados, inclusive. Eu não sei se o Aloysio semana passada fez essa citação, mas do Guide eu me lembro, né, que o Aloysio chegou a citar. E acho que também o Zé Carlos, lateral lá, do que foi pro Ferroviário, né? Então, quer dizer, e tem outros nomes que o Icasa está perdendo, porque de fato o jogador
tem a oportunidade de jogar uma primeira divisão, não vai vir disputar a segunda divisão no Campeonato Cearense. Vai jogar lá primeiro, se lá não der certo onde tiver, aí pode ser que na sequência venha desembarcar por aqui, né, Marco Valério? Eu não sei qual foi a ideia da federação em fazer esses dois campeonatos ao mesmo tempo. Eu acho que reduz bastante, inclusive, o tempo útil das competições do futebol cearense. Mas, obviamente que a federação deve ter tido seus motivos. Porque era muito comum, terminava a Série A do Campeonato Cearense, e aí afora os jogadores de Ceará e Fortaleza, que são de outro nível, ali o Ferroviário, uma ou outra equipe participante de uma quarta divisão ou terceira até do futebol brasileiro, ia com seu elenco até um pouco mais reforçado. E aí muitos atletas da primeira divisão vestiam a camisa de outros clubes na segunda. E esse ano praticamente não vai acontecer isso, né? Porque ao mesmo tempo os campeonatos devem. Vai ser, e é o seguinte, que quando terminar a primeira fase do Cearense, está começando a segunda divisão. Mas quem não passou da primeira fase vai ter que jogar o torneio da morte. Perfeitamente. Para evitar o rebaixamento. Então, quando estiver terminando a primeira fase da segundona, é que deve acabar o campeonato cearense da primeira divisão para os clubes. E tem um detalhe, Marco. Quem vai para o campeonato para evitar o rebaixamento naquele quadrangular lá da morte vai demorar mais atuando do que quem se classificar para o semifinal e foi eliminado do Campeonato Cearense. Porque a gente vai ter um cruzamento de segundo contra terceiro, que é mata-mata. E de volta, depois tá fora, enquanto que os times que estão brigando para não ser rebaixados vão estar jogando ainda. Será que é ir de volta esse quadrangular da morte, Delton? Porque se for, dá o quê? Dá 6 jogos, né? Se for ir de volta. É muito jogo, né? Bastante. Bem, Marco e Delton, vocês falavam aí dos jogadores que o Icasa não conseguiu trazer por conta dessa concorrência com as primeiras divisões. Outro exemplo é o goleiro que estava com o Marcelo Vilar lá no Fluminense, o Nicolas, que também não acertou com o Icasa justamente por essa questão de ter tido uma outra proposta um pouco melhor. E até jogadores que estiveram agora na Fares Lopes. Vou citar aqui o exemplo do César Tanaka, goleiro que ainda se recupera da sua lesão, da cirurgia que fez, né? E vai para a equipe do Salgueiro. E além do Guidio, viu, Delton, o lateral esquerdo, o Ender, que estava no Icasa, vai para o Iguatu também disputar essa primeira divisão. Então são 2 ex-Icasa, Guidio e o Ender, lá na equipe do Iguatu, para esse campeonato cearense da primeira divisão. Bem, boa sorte aos novos contratados, eles devem chegar já na primeira semana de janeiro, lembrando ao torcedor que a pré-temporada do Icasa começa já no dia 2. Virou o ano, o Icasa já vai estar trabalhando lá no CT Praxedão, o Marcelo Vilar espera contar com pelo menos a maioria, né, desses jogadores que estão sendo anunciados agora neste mês de dezembro. Bem, só pra gente finalizar, eu falar aqui sobre a base do Icasa, que jogou nesse final de semana lá em Barbalha pela Copa Dodó Sub-20 e empatou em 2-2 com a equipe do Campo Grande e agora busca a classificação para a próxima fase da competição. Apesar desse empate, o professor Jordani Nobre, que é o responsável pela base do Verdão, achou um bom resultado, né? Já que, Marco e Delton, a base não treinou durante a semana por conta da manutenção que está sendo feita lá no gramado do CT Praxedão. Mesmo assim, né, deu tudo certo, né? O Icasa conseguiu empatar um ponto, pelo menos já valeu, né? Segundo ele, valeu a qualidade técnica aí desses atletas que estão trabalhando na base do Icasa. E daqueles remanescentes do profissional que estão inscritos nessa competição, ele só pôde contar com o zagueiro Tailan, já que o goleiro Henrique cumpria suspensão, o lateral João Vitor estava adoentado e o meia Pedro Paulo não pôde comparecer aí por problemas particulares. E os outros atletas já voltaram para as suas cidades, então ele vai trabalhando com o que tem aqui por enquanto e a gente deseja também que, apesar dessas adversidades, né, o Icasa também possa chegar longe nessa competição amadora lá na cidade de Barbalha. Valeu, Aloysio. Obrigado pelas informações. Foi boa, presidente. Um abraço. Valeu. Amanhã a gente volta. Vai malhar que... Tô indo agora. Vai malhar que o homem tá ficando grande. Você chega lá. Bom, no café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Los Pedes é fã dos produtos Panebom Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, torradas, linha integral. E você sabe, Delton Sá, que o Los Pets tem o hábito
de fazer cobertura dos jogos no interior. Aí quando termina os jogos, principalmente jogos noturnos, ele quer voltar logo para Fortaleza, aí ele passa num determinado local, compra pastéis, né? Compra um pastel que é feito com a deliciosa massa para pastel Tasquinha da Panebon, e aí ele vai retornando para Fortaleza, bota ali um refrigerante no porta-copo do carro, e ele vai dirigindo, devagarinho como ele anda lá, pede para cortar no pedacinho lá o pastel dele, e vai lá degustando o seu pastel, dirigindo. O Los Peds é um homem inteligente, ele vai otimizando o seu retorno lá para Fortaleza, Delto Sá. É assim que o Medicampos, que Los Peds faz? Aí você tem que perguntar a Los Peds, eu não sei não. Pergunte a ele, ó. Eu não sei nada de Los Peds. Ó. Agora, eu queria falar um detalhe. Ô, Kilmer, como é o nome daquela cidade que tem aquele pastelzinho bem gostosinho, Kilmer? Ali é no Croatá, pastel do Croatá. Croatá. Na entrada de Paracuru, BR-222, KM 94. Beleza. Mas essa história do pastelzinho cortadinho ali dentro do carro, não é verdade, Kilber? É verdade, Los Peds faz isso. Pois é. Agora pergunte a ele e confirme. Agora vocês, que são PhDs em Copa do Mundo, o João Filho disse uma coisa correta. A última vez e única que tivemos o repeteco de seleções foi 86-90, Argentina-Alemanha, Argentina-Alemanha. Pode ser que aconteça de novo. Ora, vocês se lembram qual foi a última vez que não tivemos uma seleção da Europa no final de Copa do Mundo? A última vez que não teve uma seleção da Europa na final da Copa do Mundo? Sim, porque, tipo assim, poderemos ter Argentina e Marrocos, pode? Esse ano? Teve acho que foi aqui o Brasil ganhou no Chile, não? Não, foi não. Não foi Brasil. A última vez 1950. que o europeu não pintou na final de Copa foi a de 50, aqui no Brasil. Brasil e o Brasil e Uruguai. Não tinha europeu. E o Brasil foi campeão em 58 contra quem? Em 58 contra a Suécia. 62 foi contra o Chile, não foi? 62 foi contra o Chile? O Chile, o Brasil ali pegou foi na semifinal. Mas na semifinal. A final foi contra a Tchecoslováquia. Foi Tchecoslováquia, é verdade. Eliminamos foi a Suécia nas semifinais. Ou a nas semifinais, Em 70 foi campeão em cima da Itália, né? Em cima da Itália. Em 66, a final foi Alemanha e Inglaterra, né? Em 7-4, Holanda e Alemanha. Em 7-8, Holanda e Argentina. Em 8-2, a final foi Itália e Alemanha, né? Em 8-6, a final foi Argentina e Alemanha. 90 do mesmo jeito, Argentina e Alemanha. Aí 9-4, é a Copa que o Brasil ganhou, mas tinha a Itália, né? Como europeia. Em 98, tinha a França como europeia. Aí depois veio de 2002, o Brasil ganhou, mas tinha a Alemanha na final. Depois de 2002 a 2006. Alemanha e Itália. Itália e França. Itália e França. Aí depois de 2010 foi Espanha e Holanda. Confere? Isso. 2014, Alemanha e Argentina. A Copa aqui no Brasil. Depois, 2018, Croácia e França. Sabe tudo esse Kilmer de Campos, né? Rapaz. Então, a última vez que não tivemos um europeu numa final foi lá em 50. A final foi Brasil-Uruguai. De 54 para cá, meu amigo. E a única vez, né, também. Final. Não, tivemos uma final Uruguai e Argentina já em 30. Mas aí foi para trás. Agora eu tô dizendo o seguinte, da Copa de 54, que foi na Suíça, para cá, de 54, a final foi Alemanha e Hungria. Lembra? Lembra não, vocês leram, né? Aliás, nessa Copa de 54, na fase preliminar, a Hungria deu uma goleada na Alemanha de 8. Aí a Hungria pensou que seria fácil e na final... Na verdade, a Hungria deveria ter sido campeã do mundo naquela época. Chegou para a Copa do Mundo com uma série de invencibilidade enorme. Era a seleção a ser batida naquele Mundial. E tinha um rapaz que só fazia gol feio. Ele não fazia gol... Não queria fazer gol de qualquer jeito, não. A Hungria tinha um tal de Puskás, né? Que era o melhor jogador húngaro na época. Então, é um detalhe interessante. Agora, a final vai ser, a deste ano, Argentina e França. Quem está dizendo sou eu. Argentina e França. Bom, atualizando aqui a capital cearense, o Ceará contratou Jean Carlos. Aí o cara pergunta, quem é Jean Carlos? Vocês vão se lembrar de um episódio
do jogo Náutico e Retrô, Campeonato Pernambucano. O Jean Carlos se envolveu numa jogada ríspida com o jogador do Retrô. A árbitra resolveu expulsar o Jean Carlos e ele partiu para cima da árbitra. Lembra? Campeonato Pernambucano foi suspenso e pegou o juízo certo e agora está voltando a jogar bola. Jean Carlos, contratado pelo Ceará Sporting Clube. É o novo reforço do Ceará. O Ceará também está tentando trazer o lateral esquerdo, o William Formiga. O Fortaleza buscando o meia atacante do Atlético Goianiense, o Rato, e o Ceará pegando a Formiga. O lateral esquerdo, o William Formiga, e o Fortaleza tentando o concurso de Wellington Rato. Aliás, que novela chata, viu? Pior do que aquela novela mexicana do SBT, novela que não acaba nunca, essa envolvendo o Wellington Rato. O Fortaleza também tenta Suaço. O Fluminense estava na sintonia, saiu de sintonia, e o Fortaleza continua tentando o lateral esquerdo Colo-Colo de Chile, chamado Suaço. A proposta está na mesa do empresário dele. Falta ele colocar o vermelho, azul no branco para assinar com o Fortaleza Esporte Clube. Outra informação aqui da capital é que o Ferroviário agendou amistoso para sábado, mas por enquanto o jogo treino está marcado, 15h30, mas o adversário ainda não foi divulgado. E uma última informação, o Vina, atacante do Ceará, está indo para o Vasco da Gama. Tinha uma proposta do mundo árabe, mas saiu informação agora às 18 horas que o Vina está indo para o Vasco. O acordo envolvendo Vasco e Ceará avançou e o Vina pode colocar o preto no branco amanhã e assinar com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E só para finalizar, viu, Delton e Marco, não tem nada a ver com futebol, mas amanhã, na Câmara Municipal de Fortaleza, será votada aquela taxa do lixo, meu amigo. Foi aprovada agora há pouco na CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento, e amanhã sobe para o plenário Fausto Arruda a taxa do lixo para quem mora aqui em Fortaleza. Uma despesa a mais. Se você morasse aqui, Deltas, como a sua casa é grande, você teria que pagar em torno de R$ 1.300 por ano de taxa do lixo, viu? Ainda bem que você não mora por aqui. Se preocupe não, que essa taxa já chega por aqui, porque aqui também a lei que foi aprovada daquele empréstimo feito pelo governo do estado é a mesma daí. Não tem diferença não, viu? Vixe, Maria. Já ela chega por aqui também, a viu? taxa do lixo será votada amanhã aqui na Câmara Municipal. E aí teremos grandes debates acirrados. Precisam de 22 votos, maioria simples de 22 votos, para que a taxa do lixo seja aprovada. Ainda bem que eu moro na Grande Fortaleza e não na capital. Estou fora disso por enquanto. Ao vivo, Fortaleza foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Vambora, Marco Valério. Vamos lá, Delton. Só dizer que a CBF emitiu uma nota hoje, dizendo e retirando de qualquer pessoa o direito de falar sobre contratação de treinador de seleção brasileira. A CBF diz que o presidente cuidará desta contratação pessoalmente. E só em janeiro. Né? De que treinador do Manchester City, treinador do Real Madrid não teriam sido contactados por ninguém da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. E como ela já tinha se pronunciado em novembro, essa definição fica mesmo para janeiro do ano que vem. Mas você vai me